Qual o maior problema do pecador? Nós que estamos fazendo o Techuvá, nós somos ensinados a guardar Shabat, a comer kosher, a guardar as leis da Torá. Só que na maioria das vezes, nós guardamos a Torá, nós guardamos os mandamentos da Torá com medo do pecado, ou com medo das consequências do pecado. Sempre vem na nossa mente que o pecado ele pode trazer a vingança dos céus, pode trazer pragas e maldições, e o Criador ele vai te odiar a partir do momento que você pecar. Mas será que isso é o motivo do amor elohímico se esfriar, se acabar? Será que as nossas maldades impedem o amor elohímico por nós? Será que o Kadosh ele não é maior que isso tudo? Será que, da mesma forma como ele fez com Adão, ele não faria túnicas para nos proteger da nossa nudez? Qual o caminho que a Torá nos mostra a partir do nosso pecado? O que acontece? Porque quando Adão pecou, não caiu nenhum raio sobre a cabeça dele, não caiu uma maldição direta, não foi instantâneo isso. Ele pecou e instantaneamente ele foi punido, a ira elohímica se deu contra ele. Nem na época do dilúvio, o pecado daquela geração foi prontamente vingado com a ira elohímica. Levou-se muitos anos para que o juízo elohímico caísse sobre eles. Então, quando Adão peca, o Gan Eden, Adão e Havá, a primeira providência elohímica foi cobrir a nudez de Adão. E a segunda providência elohímica foi tirá-los do jardim do Éden para que eles fossem para um ambiente onde fosse possível eles fazerem uma techuvá. E assim também aconteceu com Israel quando estavam no Egito. Eles passaram pelo deserto para fazer uma techuvá, para que pudessem entrar na Terra Prometida, assim como Adão almejava voltar para o Gan Eden. Então, esse é o processo quando se peca. Não vem uma ira elohímica imediata contra você. E mesmo sabendo que comedores de porco e frutos do mar e cochonilha e outras coisas mais, eles podem viver muito bem, mesmo praticando os seus pecados. E podem ter uma saúde de ferro. E mesmo sabendo que muitos que não cumprem Torá têm uma vida boa, prosperam e são felizes, e nenhuma praga ou maldição cai sobre eles, e alguns vão até o final da sua vida, até a sua morte, sem nenhuma praga ter caído sobre eles, e eles não cumprem Torá. Então nós temos que tirar essa mentalidade de que o maior problema do pecado são as punições, são as maldições, são os decretos, são as pragas, um raio vai cair na sua cabeça. Esse não é o maior problema que o pecado traz. Então essa ideia de que os céus pune quem descumpre a Torá, na prática, nem sempre é assim. Muitas pessoas que entram no processo de techuvá e até ignoram certas leis da Torá e escolhem aquelas que acham legal cumprir, outras sim, outras não. Até mesmo essas pessoas, elas não têm uma ira elohímica imediata. Então, para que cumprir mitzvot? Para que cumprir as leis da Torá e ter uma vida tão limitada por crenças religiosas? Afinal, tem tanta coisa boa na vida para aproveitar e algumas são consideradas pecado.
Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Por que eu não posso saciar a minha vontade, o meu desejo, o meu prazer, a minha alegria, as minhas necessidades emocionais? Então, isso vem de contra aquilo que as religiões ensinam. As punições, então a gente fica preocupado com as punições dos pecados, sendo que as punições, as pragas, os decretos, as maldições não são o maior problema dos pecados. O efeito mais prejudicial do pecado não são as pragas, não são as maldições. E a maioria das pessoas tem medo mais das pragas e maldições do que do real efeito castigatório do pecado. Mas qual é o maior efeito castigatório do pecado? Se não são as pragas e as maldições. A consequência ruim de quebrar as regras da Torá não é o céu ou um raio cair na sua cabeça. A consequência do pecado, a pior delas, é a auto-indiferença que isso causa dentro de você. Quando você faz o mal e você não sente nada, você acha que aquilo é normal, você está tendo algum prazer, alguma vantagem naquilo, esse é o maior de todos os castigos do pecado. É o esfriamento da crença em você mesmo. Isso é o que acontece em nome do pecado. O coração humano, quando perde o seu limite moral, quando ele perde a valorização de suas faculdades ocultas, quando ele perde a sensibilidade da sua elevação, ele tende a agir com vaidade e egoísmo. E vaidade e egoísmo necessitam ser alimentados com prazer e liberdade. Isso se torna motivação da vida das almas perdidas. Prazer e liberdade. Enquanto a Torá ela limita o corpo para tornar a alma ilimitada, o pecado ele faz o caminho contrário. Ele limita a alma para que o corpo seja ilimitado. Mas será que o nosso corpo ele é ilimitado? As nossas emoções, os nossos prazeres, o nosso ego, será que ele tem uma capacidade ilimitada? Será que nós podemos exagerar nos prazeres, na saciedade, em ser saciado cada vez mais, em ter o nosso emocional cada vez mais alimentado de nosso ego? Então, para uma pessoa com ego infeccionado pelo que chamamos de pecado, sua percepção de que exista a espiritualidade simplesmente perde a sensibilidade. E não dá para convencer uma pessoa assim do contrário. Aquela pessoa que ela perdeu a sensibilidade da sua espiritualidade, das suas faculdades ocultas, pessoa que perdeu a sua sensibilidade, pessoa que perdeu a crença nela mesma, não dá para convencer uma pessoa assim do contrário tão facilmente. Mas se você falar para essa pessoa que possa existir os extraterrestres, ela tende a acreditar nisso. Pois essa crença não depende de sensibilidade espiritual. É uma questão de imaginação e ficção científica, que é o que o ego e a emoção mais adora. Alimentar a imaginação. Então você falar para uma pessoa dessa que existe extraterrestres, seres extraterrestres, ela vai ter uma facilidade muito grande em acreditar nisso. Por mais que ninguém pode provar isso, mas se você falar que existe uma espiritualidade, ela vai ter dúvidas, ela vai contestar. É uma questão de imaginação e ficção científica. E a palavra ficção, ela significa fingimento. Ah, mas é científica. Sim, é um fingimento científico. E quando uma pessoa perde sua simpatia pelo espiritual e as leis contra o pecado se tornam suas opressões, se tornam opressoras, quanto o prazer e o ego dela,
o sentimento de indiferença por efeito facilita a próxima transgressão. Então a pessoa pratica um pecadinho, depois ela pratica um pecadão e assim por diante, ela vai achando aquilo normal. Ela está com indiferença. Se ela não tem um espírito que possa ser penalizado, e então tudo que ela puder aproveitar para alimentar a sua carne, ela vai praticar todos os prazeres que ela puder. Então isso leva a um ciclo de degeneração e desconexão espiritual. E cada vez mais essa desconexão, essa degeneração espiritual se torna dono da razão do ego dessas pessoas. Então este é o significado mais profundo da pena de morte, muito mais que as maldições e as pragas como resultado final dos pecados. A perda da conexão elohímica. É quando um homem deixa de ser um homem elohímico. Ou uma mulher, uma pessoa, deixa de ser uma mulher elohímica. Então a morte interior, um corpo sem um espírito elevado, sem força vital, se torna uma alma gelada, uma alma fria, uma alma entorpecida. Então ela não sente a profundidade da sua própria perda. Ela acha tudo normal, acha normal ser vazia, acha normal apenas ser emocional. Então ela começa a se alimentar de prazeres através do seu ego. Não importa o resultado. A única coisa que ela precisa é do prazer. E nós vivemos em uma sociedade em que a venda de prazeres, o convencimento por ter prazer, então as pessoas buscam muito prazeres. Se dá prazer, não interessa se aquilo é moralmente ruim. O que interessa para essa pessoa é que ela vai ter prazer, ela vai ter a sua alegria abastecida, ela vai ter o seu emocional utilizado. Mas alma, espírito, espiritualidade, isso para ela já não importa mais, porque o que importa é ela gerar prazer no corpo dela, nas emoções dela. E um pecado, ele pode amaldiçoar a sua alma, sem causar nenhum dano à sua vida social, sem atrapalhar uma pessoa em seus prazeres e conquistas, em seus projetos. Embora essas coisas jamais preencham a sede dessa pessoa por algo mais íntimo e maior na vida. Ela sempre vai se sentir vazia. Então, sim, o pecado tira a crença. Tira a sua crença em você mesmo. Pois Elohim existe em você. E se você acredita que Elohim não existe, logo você não existe também. Uma pedra não tem consciência que ela mesma existe. Ela simplesmente existe, mas ela não tem essa consciência. Assim como o pó da terra, a qual o ser humano foi feito, tem uma alma, não tem consciência de sua existência. Então, um pecador chega muito próximo do pó da terra. Continua um ser vivo, continua tendo uma existência, mas não tem consciência da sua alma, do seu espírito, não tem mais espiritualidade. É como uma pedra, só existe e não vive. Então, o pecado, ele transforma uma pessoa, que é um ser elohímico, em um animal emocional e egoísta, que acha que a espiritualidade não existe. E que ele acha que ele não existe. No fundo é isso. Pois não existir não tem limites. E a Torá te entrega limites.